Mas o problema é o seguinte, do ponto de vista do cálculo político, da maneira como o jogo é jogado, se ele estabelecesse uma definição, ele ia perder um dos dois grupos. Sim, foi isso que eu senti. Ele não quis. Não quis o resumo da campanha do Lula era não ser o Bolsonaro. Exatamente. Mas é isso. Até porque a característica do Bolsonaro era ser um antipetismo. Mas qualquer outra posição que ele tomasse, ele perderia apoio. É isso que eu ia falar. Eu queria até colocar essa provocação. Não foi exatamente o antipetismo que elegeu o Bolsonaro e o antibolsonarismo que elegeu o Lula? Porque a única coisa que unia todo mundo somos contra o Bolsonaro. Esse era a grande São tenda. duas forças determinantes, sem sombra de dúvida. Mas acho que junto delas tem outras coisas também. Tem. Por exemplo, deixa eu só fazer uma pontuação aqui. Deixa eu só fazer uma pontuação aqui. É que eu acho que não é... Eu não diria anti-Bolsonaro, eu diria anti-bolsonarismo. Porque, no fim das contas, quando a gente parte do princípio que o Bolsonaro representa o rompimento com os valores da Constituição de 1988, a gente não está falando apenas do que uma figura, do que uma pessoa representa. A gente está falando de um conjunto de ideias e práticas de governo. Ser contra o presidente Jair Bolsonaro não é ser contra a pessoa Jair Bolsonaro. Não, claro que não. É o que ele representa. Assim como o petismo representava algumas coisas para aquelas pessoas que votaram contra. Só que o petismo é muito mais vago do que isso. O petismo no governo foi muitas coisas diferentes. O Bolsonaro é muito mais constante. É muito mais fácil você definir o que é um governo do Bolsonaro do que você definir o que é um governo do PT. Porque Lula 1 é uma coisa... No imaginário de quem votou era reduzido a uma coisa só, que era corrupção. Corrupção. Isso pegou muito. Então eu estou falando assim, desse imaginário... De quem votou contra o Lula. Eu acho que é a maneira como as pessoas dizem. Quando as pessoas se viram e falam por que você não quer votar no Lula e as pessoas dizem porque ele é corrupto, você tem que ignorar uma quantidade tão grande de evidentes corrupções dentro da família Bolsonaro, que na verdade o que você está falando não é... É uma emoção. O real motivo. Acho que tem outro acho que não necessariamente as pessoas sequer têm consciência. Eu também acho. Acho que a maior parte acho que a maior parte das pessoas não entra nesse conceito. E quem é antibolsonarista tem também uma questão central de valores, de falas e de não sei o que também, que isso ofusca todo o resto, assim como no petista é corrupto, é ladrão, sabe? É uma cegueira que para algumas pessoas é evidente que ela sabe que ela está reduzindo aquilo a uma coisa só, mas para grande parte não, cara. Eles realmente acreditam nisso. Eles acreditam que acreditam nisso. O partido do meu candidato não tem nada de corrupção e o outro tem. Tem gente que acredita realmente. Que é muito difícil de acreditar, né? Eu encaro da seguinte maneira, porque eu também sou alguém que nunca votei no Lula no passado, nunca tinha votado no Lula no passado, nunca apoiei PT. Até eu já fiz isso em 2006, você não fez? Não fiz, eu sempre fui de direita. Fiz em 2006, eu era burro, desculpa. E em 2006, quando o Alckmin perdeu, eu fiquei com raiva, porque eu falei, se o Alckmin tivesse falado do Foro de São Paulo, ele levava essa. Eu pensava assim em 2006. Não, ele ia perder igual, ele tinha que ter falado da economia. Ia perder do mesmo jeito, óbvio que ele ia perder. Mas enfim, na época eu pensava dessa maneira. Só que, e apoiei o Lula agora. E claro que você traz a questão, tá bom, mas e toda a corrupção não aconteceu? É claro que aconteceu. É claro que esteve envolvido. Mas veja uma coisa, o Lula é um político brasileiro que esteve envolvido em corrupção e que, por tecnicalidades jurídicas, acabou não sendo punido por isso. Ele é o único político nessa situação? Claro que não. Claro que não. É a coisa mais comum que existe na política brasileira. A percepção que existe na popular política brasileira e que vale, inclusive, para o próprio Bolsonaro. Porque tá tudo travado nas investigações de rachadinha, de corrupção de gabinete, de onde vem a fortuna da família dele. Tudo isso também foi melado na justiça.